Olá, o Em Discussão está no ar e na edição de hoje vamos falar sobre a Lei 5.231, de autoria do vereador Isaac Silveira e que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Na edição de hoje, estamos recebendo a visita do segundo secretário da Câmara Municipal, o vereador Isaac Silveira, para falar sobre a Lei 5.231, que é de sua autoria e que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. Vereador, seja bem-vindo aqui ao Em Discussão. Como é que surgiu a ideia de criar essa lei? Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, de um programa tão bem reconhecido na nossa sociedade. Bom, veja, todos nós temos algum parente, algum familiar que é portador da diabetes, que tem vamos dizer assim, essa disfunção genética. Nós passamos a estudar esse assunto e tentar encontrar uma forma de, enquanto parlamentar, contribuir para que os diabéticos sofram menos. Eu tenho um caso especial. Meu pai é diabético e acamado, a mãe dele, minha avó também, e que perderam uma parte do pé nesse período da doença. Então, estudamos esse assunto e percebemos que era possível a gente encontrar um caminho. Além disso, certa vez, em uma das apresentações do quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde, através da época do André Sotero, eles nos informaram que Aracaju era uma das capitais que mais amputavam no Brasil. E amputar um órgão é algo muito doloroso e estarrecedor, traumático. Então, nós buscamos essa legislação. Conversamos com a secretária, Vanesca. Ela achou a ideia extraordinária, leu o projeto, mandei. Ela só precisa fazer algumas alterações. Falou com o prefeito Edivaldo Nogueira. Nós estamos com medo do veto. Edivaldo disse, olha, eu vou fazer um decreto regulamentando, tem algumas modificações para fazer, mas vamos fazer isso em conjunto. Então, aprovamos e o prefeito sancionou. Então, nos próximos dias, nós já vamos ter essa legislação como exigência. Receber o paciente, é diabético, primeiro passo, tem que fazer análise da parte do corpo que mais sofre, que são os pés dos diabéticos. Porque naturalmente é onde acontecem as chamadas topadas, os chamados contratos físicos inesperados, que geram feridas, úlceras, e aí a perda. E quem tem o diabetes, quando o senhor falou da ferida, ele passa por um processo muito mais duradouro para que aquela ferida possa cicatrizar. É verdade. E muitas vezes ela começa micro, fissuras entre os dedos, pequenas aberturas, que se não cuidado a tempo, o único caminho que tem é amputar, sob pena do paciente ter a gangrena, o estágio de decomposição muito forte e perder parte da perna ou a própria vida. Então, esse cuidado, muitas vezes, os médicos não têm o hábito de fazer porque não tem um regramento sobre isso. Então, agora vamos criar um regramento e vamos fazer, como a gente sempre diz, vamos fazer a lei pegar, Vamos dizer para todos os diabéticos, estamos montando algumas reuniões com entidades, que essa legislação é deles, em favor deles, portanto, eles têm agora um novo instrumento de amparo a esses dias difíceis. E o senhor teve a preocupação de colocar isso no texto da lei. No texto, o senhor coloca que o portador de diabetes tem o direito de, em toda consulta médica, ter os seus pés avaliados por um belo médico. É importante ter esse acompanhamento. Importante e assim, não é que nós queremos constranger a classe médica, mas veja, a não execução desse tipo de avaliação implica improbidade administrativa, Então, assim, o fazer médico também tem que ter alguns regramentos do legislativo, Nós respeitamos a autonomia médica, mas queremos ter certeza que amanhã aquele paciente, especialmente os mais pobres, porque eu conheço diversos pescadores que perderam também parte da sua perna
por conta de ostra, desses objetos cortantes e que não tiveram avaliação a tempo. Quando você cuida a tempo, o percentual de sucesso é bem maior. Quando o estágio é avançado, a perda é quase que inevitável. Para quem não tem um diabetes, acho que uma feridinha é uma coisa insignificante. É verdade. Mas quem sofre dessa doença sabe que qualquer sinônimo de ferimento pode gerar um transtorno muito grande. Olha, Bruno, ela é uma das doenças mais traiçoeiras que existem entre nós, os humanos, né? Nós temos hoje uma estrutura voltada para o consumo de açúcar. Veja, nós vamos filtrando alimentos que não têm açúcar. Mas você tem o açúcar da cana, né? Você tem o açúcar das frutas, que é a frutose, e você tem os açúcares embutidos através de essência. Então, muitas vezes as pessoas, os diabéticos, por exemplo, deixam de consumir um refrigerante porque tem açúcar e consomem uma fruta, vou dar um exemplo, uva, altíssimo teor de glicemia. Então, nós não temos nas nossas escolas ainda um processo educativo com relação à alimentação. E digo mais, até mesmo os profissionais da área de saúde estão extremamente desatualizados em relação a isso. Então, muitas pessoas adquirem a diabetes e alimentam isso, porque eu sou formado em história, mas a gente lê um pouco sobre isso. Em tese, a diabetes, o que é? O seu pâncreas não consegue mais queimar, não produz mais insulina suficiente para queimar o açúcar. Pronto, é isso. Você tem um órgão que Deus colocou no seu corpo, e ou por disfunção hereditária, ou por aumento substancial do consumo do açúcar, ele não consegue dar conta do recado. Quando ele para, você tem que entrar com um instrumento que é a insulina sintetizada. Coloca, tal, equilibra. Tem as consequências. Você pode conter isso? Pode. É comum as pessoas irem aos médicos, né, e fazer os exames de sangue. Quanto está a sua glicemia? Ele diz, está em 70. Aí ele passa 6 meses, volta ao laboratório, está em 80. E o médico diz que ele não é diabético. Não, você nem... Aí quando ele está com 110, aí você é pré-diabético. Se ela está em evolução... Alguma coisa de errado tem. Está errado. Então você precisa frear o consumo do açúcar. E a indústria alimentícia, quem custeia as grandes propagandas, vende a ideia de que a saúde está em você tomar um refrigerante. E ali tem, porque permite a indiscrição. Dos produtos na face da terra que mais tem açúcar, fora o próprio açúcar, parece uma loucura isso, é a Coca-Cola. Veja, se você tirar o açúcar, nada mais na face da terra tem mais açúcar do que a Coca-Cola. E é o refrigerante mais vendido. Então é assim, a gente vive sobre essa lógica. Então assim, não há como regrar, dizer assim, olha, está proibido, o sal já tem uma pressão maior, mas o açúcar está aí, ó, ele tá de vento em popa, está gracejando. Os produtos que tiverem X quantidade de açúcar não tem problema. A Anvisa não proíbe, o governo federal não cria uma legislação sobre isso, e nós acostumamos nosso paladar, para encerrar essa nossa fala, nós acostumamos o nosso paladar ao que é doce. Deixa eu te falar só uma coisa. As frutas já estão geneticamente modificadas. Se você consumiu uma maçã quando você era adolescente, sei que você é um rapaz novo, mas dá para fazer já um parâmetro. A goiaba que você consumia na década de 70, 80, não é mais a mesma goiaba que você consome hoje. O valor da frutose dela está 3 vezes mais, porque eles fizeram a seleção. Porque as pessoas querem comer algo doce e automaticamente mais açúcar para o pâncreas. Veja como nós estamos encurralados. Você corre para a indústria alimentícia artificial, açúcar. Você vem para as frutas, açúcar. A gente está vivendo uma fase muito difícil. A gente vai ter que fazer agora a desconstrução genética dos absurdos que foram feitos com a natureza. É um processo muito complicado. É verdade. Agora, o senhor disse que conversou com a Secretaria Municipal da Saúde na construção desse projeto. O senhor chegou a conversar com entidades médicas para ouvir a opinião deles, se poderiam ajudar? Nós conversamos com 2 médicos, né, sobre essa questão
e temos um agendamento. Porque como foi recente a sanção, eu fiquei esperando o decreto que vai regulamentar. Por quê? Para não tratar no bojo da Lei 5.231, sem ter, de fato, os limites dela. Então, o prefeito nos disse que ainda, né, aí até outubro, deve fazer esse decreto regulamentando, deve enviar para a Câmara, que nós vamos votar, não é? E aí, portanto, eu vou ter a lei completa. Daí, então, nós vamos passar a fazer essas tratativas com as entidades, com todas as entidades, na verdade, né? É assim, Bruno, é passar pela Câmara Municipal de Aracaju, deixar a nossa contribuição, e quando um dia olharmos para trás, dizemos, não, nós fizemos aquilo que foi possível fazer naquele momento histórico. Fez a sua parte, né? Exatamente isso. Agora, outro artigo que o senhor colocou no texto da lei foi da importância de treinar os profissionais da área médica. É importante disseminar a informação para prevenir essas amputações. Muito importante. Olha, eu tenho a impressão que, como causa a morte, porque a diabetes em si, ela quase nunca é a causa morte. Você adquire um problema, a partir dela é uma disfunção genética. Então, você tem, para mim, os rins, por exemplo, eles também são afetados por isso. Então, você morre e no laudo diz lá que foi insuficiência renal. Mas quem causou a insuficiência renal... Começou tudo com a diabetes. Aí veja, os profissionais, historicamente, da área de saúde, não foram preparados para tratar deste mal do século. Veja, é um mal do século. Eu sou formado em História. O Brasil colônia viveu grande parte da sua riqueza exportando açúcar. Açúcar era algo precioso, somente a elite tinha. A nobreza tinha e os que ficavam ali ao redor da nobreza, os que tinham os títulos, os condes, os viscondes, por aí vai, a baronesa. Os pobres não tinham. Como é algo lucrativo e o ser humano vive atrás do lucro, passou-se a difundir as plantações de cana-de-açúcar em todo o mundo. E o Brasil é um dos grandes produtores de açúcar. Quanto mais refinado o açúcar, mais letárgico, mais prejudicial à saúde ele é. Se você tomar um copo de caldo de cana, ele não tem o mesmo percentual de glicemia, de açúcar, que teria, vamos dizer assim, meio copo de açúcar cristalizado. Porque eles trataram de selecionar em laboratório o ápice do açúcar, da sacarose e da cana. Eles potencializam, né? Estou dizendo tudo isso o seguinte, nós banalizamos, no sentido mais etimológico da palavra, ou seja, passamos a dar direito a todos a terem o açúcar, barateou, mas nós não dissemos para as pessoas, não tem lá no rótulo do açúcar, no cigarro tem, fumar prejudicial à saúde, na bebida tem, não beba, não. Mas não tem no rótulo do produto que tem uma substância, o açúcar causa diabetes, causa isso, não tem. Sei que isso às vezes não é suficiente, mas eu estou dizendo o seguinte, não há do governo federal, como regulador mais propriamente disso, ações dizendo assim, parem, vamos parar com o açúcar. E, inclusive, aplicar sanções às empresas que se utilizam seu produto basicamente do açúcar. Eu já tive o desprazer de experimentar um refrigerante que é local, um daqueles amarelinhos. Meu caro, é essência, água e açúcar. Mas vamos inverter, é açúcar e um pouquinho de essência e água para fazer o ali. É isso. Então, faz em Aracaju, colocar o açúcar o quantitativo que quiser de açúcar. Faz no estado de Sergipe, pode colocar. Faz na União, ninguém regra. E eu não tenho, como vereador, poder de criar regramento sobre isso, porque é legislação federal. Então, agora é o seguinte, uma lei para obrigar a analisar os pés. Veja como eu sou pequenininho nesse mundo de necessidades. Mas agora temos que treinar os profissionais. Ainda bem que a prefeitura entendeu que isso é necessário e que a doença é um dos males do século. Inclusive, no texto eu vou falar, né, a importância das campanhas.
Agora, de que forma o poder público pode ajudar a disseminar essas campanhas? Vejam, primeiro o poder público precisa entender que é necessário fazê-lo. Porque assim, quando a sociedade ela é estimulada a pensar sobre o mal ou sobre um bem, ela age sobre. Por exemplo, eu conversei várias horas com a secretária e com outros especialistas. Existem outros instrumentos para conter, por exemplo, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que não seja aquela prática, não, a gente tem que tirar água limpa e tal. Não existe. Nenhum cientista no mundo encontrou até agora uma saída. Ou você tira a água limpa, onde pode conter as larvas e tal, ou ele vai existir e vai matar pessoas. Veja que equação simples e ruim de resolver. Você tem que ter um observatório sobre todas as casas, sobre todos os prédios, para não ter água limpa e empoçada. Algo que no passado a gente nem, não é verdade? Quando a gente era garoto, você dizer, não, tem um copo de água lá no quintal, vai ter mosquito. Nunca pensamos nisso. Aí veja, mas já começamos a fazer. Nas nossas casas a gente olha, né, no quintal, nas plantas, e todo mundo já dá uma olhada diferente dentro de casa, porque nós passamos a ter a consciência disso. A ideia desse projeto é que a prefeitura cria consciência na população, através dos profissionais. Olhe, o açúcar faz isso, o açúcar mata, termina a sua juventude muito rápida. Não é? Porque até a questão do efeito do açúcar sobre as pessoas em relação ao parâmetro de idade, isso aumentou. Ou, inversamente, diminuiu o tempo. Então, assim, trazer a campanha é buscar conscientização. Demora quanto tempo? Isso demora uma geração. 30, 40 anos para as pessoas entenderem, porque há um contraponto, vou repetir. A grande mídia não diz isso, não vai dizer. Que quem vende a propaganda, quem compra ganha dinheiro. E, infelizmente, o mundo é movido pelo vil metal. O Deus desse mundo ainda é Mamon, é o dinheiro. Então as pessoas só se sentem felizes se ele tiver um iate, um avião, a maior ilha, e depois ele quer ter uma outra coisa maior ainda. Infelizmente, mesmo se você tem uma vida equilibrada, o sonho de todo ser humano é ir além. E é esse ir além que não traz felicidade e que destrói vidas, mas é a lógica do capitalismo. É verdade, vereador. Nós vamos para uma pequena pausa, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai ver a reação da população sobre esse projeto. A gente volta já.